Avançando para a quinta, ele vai trazer um aspecto que é muito forte presente na questão da profecia bíblica. É literal ou é simbólico? Bom, quando estudamos as profecias, dos desafios que temos e uma das questões que nos aparecem é se aquele assunto ele é literal ou se é simbólico. Bom, como saber se o autor usou uma linguagem simbólica, se o autor está falando de forma literal ou mesmo o que aquele símbolo representa? A principal maneira de descobrir isso é analisando estes símbolos e figuras utilizadas ao longo da Bíblia, ao invés de serem entendidos à luz da nossa época. Ele cita um exemplo interessante. Algumas pessoas, estudiosos, concluíram que o urso de Daniel, capítulo 7, representaria a Rússia, uma vez que o próprio país, a Rússia, usa o urso como símbolo da sua nação. Nada a ver. Deixa a Rússia com seu símbolo, mas o simbolismo bíblico não tem nada a ver com as questões contemporâneas. Eles precisam ser, o simbolismo bíblico, precisa ser encontrado dentro daquilo que a própria Bíblia nos conduz. E aqui 3 exemplos são citados. O significado dos chifres, o significado da espada e o significado da mulher pura. Daniel 7, Apocalipse 1:16, Efésios 6:17 e Apocalipse 12:1 e 21:2 e Efésios 5:31 também. Então, quando nós seguimos este princípio que eu já mencionei, que a Bíblia deve se interpretar a si mesma, declarado pelo apóstolo Pedro, a maior parte dos mistérios que existem por trás dos simbolismos proféticos desaparece. A dificuldade também desaparece. Assim, nós vamos ver claramente, estudando as passagens, que chifre vai simbolizar um poder político, uma nação. Espada representa a palavra de Deus e a mulher pura refere-se à igreja. Isso a própria Bíblia se explica, acaba-se o mistério, acaba-se a dúvida. E aqui vem uma pergunta interessante. Por que Deus falou por meio de símbolos? Se ele sabia que isso poderia, de alguma forma, trazer algum tipo de dificuldade ou até de confusão. Uma das ilustrações disso é que Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 13, se refere a Roma como Babilônia. Ora, Pedro poderia referir-se a Roma utilizando o nome da cidade, mas isso traria, sem dúvida nenhuma, perseguição aumentada e complicação para os cristãos. Se Deus escolheu orientar os nossos profetas e apóstolos por meio de simbologia, é porque Deus sabia que isto era mais seguro e adequado. Se o Apocalipse, o próprio João no Apocalipse também tivesse se referido a Roma diretamente como o Império Romano, ao tratar dos seus erros, males e atitudes, a perseguição também teria aumentado. Sejam quais forem as razões para o uso da simbologia, uma certeza nós podemos ter. Deus deseja que nós compreendamos essa simbologia e nos deu caminhos, nos deu pistas, nos deu dicas para que esta simbologia seja compreendida e nós louvamos a Deus por isso. Que bênção é poder compreender essa simbologia quando nós nos dedicamos a estudar, a ler e a compreender aquilo que o Senhor Deus nos tem dado na própria sua palavra. E desta maneira pomos um ponto final na lição da quinta-feira.